Então, o Foucault vai dizer que o campo do poder ele é infinitesimal, ele é difuso, ele é micro, tá? Ele é campo de forças, ele é imperceptível, ele não tem forma. E a forma integra esse campo difuso de poder, efetuando ele de modo que ele se traduza num sistema social, né? Então, as formas de saber são funções de integração de um poder que é difuso, tá? Então, o Foucault queria tanto fugir da bolha da sua época e ele foi investigar o saber. Ele fuçou, 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 investigou, desconstruiu, foi longe, 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 longe. Tanto é que ele levou o saber para o campo dos corpos também. Os corpos têm saber próprio, assim como o funâmbulo orienta seu corpo sem a consciência. No entanto, a parte do corpo é uma parte da formação do saber, assim como a parte discursiva. Então, o saber envolve corpo e pensamento, envolve discurso e movimento, envolve regime de luz e regime discursivo. Envolve isso. É aí, isso é suficiente para eu entender, sentir e pensar de modo diferente dos meus contemporâneos? Não. Foucault vai, depois de Vigiar e Punir, onde ele vai já muito longe, ele vai escrever a História de Sexualidade 1. E na História de Sexualidade 1, ele ainda está às voltas com o campo do poder. E ele começa a dizer que coisa incrível. A História de Sexualidade 1, ele vai dar como subtítulo Vontade de Saber. Vontade de quem? De um poder. De saber o quê? Saber sobre um dispositivo que está sendo inventado, que é o sexo. Esse dispositivo não existia antes do capitalismo. O sexo como dispositivo não existia antes. O sexo vira um dispositivo. Olha aqui o Foucault chegando nas condições epistemológicas que levam até o nascimento da psicanálise. Claro, da psiquiatria também, mas na psicanálise depois. Porque o Freud vai trabalhar com a sexualidade. Ora, essa discursividade, esse regime discursivo do sexo, estava sendo produzido, reproduzido, multiplicado e proliferado na época mais puritana, que se chamava o quê? Época vitoriana. E aí o Foucault diz assim, cara, essa sociedade, mais do que funcionar por repressão ou por recalque, ela funciona por excitação, por produção. Ela excita, provoca, incita, ela vai tirar discurso, ela vai querer, ela vai ouvir muito sobre sexo. Vai usar não só os confessionários, vai usar os reformatórios, as escolas, os institutos de ciência, né? Os vários agrupamentos sociais aonde o sexo se manifesta. A histeria, a histeria é, na verdade, a matéria que faz a psicanálise aparecer. E essa sexualidade que estava ali, era toda, ela é recalcada como efeito, mas antes ela é, vamos falar sobre. Então, o poder produz, ele cria uma condição de dizibilidade onde os discursos sobre sexo se multiplicam. E claro, para quê? Para inventar o controle. Vontade de saber. Saber o quê? Aquilo que pode ser usado a favor do capitalismo. Aquilo que pode ser usado para rebaixar o desejo. Aquilo que pode ser usado para capturar o desejo através do sexo. E aí Foucault entra em crise. 8 anos em crise, Foucault fica. De 76 a 84. Não é bem 8 anos, né? Mas mais ou menos isso, porque é a última publicação que ele faz é em 76, A História da Sexualidade 1, Vontade de Saber. Em 84, ele aparece com mais duas publicações. História da Sexualidade 2, O Uso dos Prazeres, que ele vai chegar nos gregos, ele ultrapassa a sua época e vai encontrar um modo de produção de subjetividade que não é a capitalista, que não é a renascentista, que não é a medieval, que não é a romana, é a grega. E os gregos inventaram uma coisa muito interessante, uma maneira de usar os prazeres, uma maneira de usar os afetos para se tornarem seres livres.
com todos os problemas que tem na Grécia, a questão da escravidão, a questão de submissão da mulher, isso e aquilo, mas num certo agrupamento, num certo regime, eles começaram a praticar, experimentar, fizeram de si e da cidade um laboratório. E isso se exprime muito naquilo que eles nomeiam como sofrosine. A sofrosine é um domínio de si. Então, o Foucault vai destacar ali que vai ter uma dietética, é o modo como alguém se alimenta, uma econômica, que é o modo como alguém cuida da sua família, e uma política, a polis, né? Então, o indivíduo com sua dietética, né? O oikonomos, né, que é o oikos, é a casa, é a família, é a lógica material da família, né? E o domínio da família, e depois o domínio, o cuidado com os destinos da cidade. Para que você se torne alguém livre, que domine a si, ao seu meio e a cidade, domine o próprio destino, você precisa saber usar bem os prazeres, saber usar bem os afetos. Eles vão criar uma ética e uma estética da existência. Então, Foucault descobre a estilística, a estética e a ética da existência. Já no final da sua vida, porque ele morre nesse mesmo ano, ele morre em junho de 84. O Foucault vai contrair AIDS, vai ser um dos primeiros a morrer por AIDS. Morre novo, acho que com 60, 61 anos. E aí tem uma obra inacabada que ele não autoriza a publicação, mas que já foi publicado, que chama As Confissões da Carne. Aí depois, então, a história da sexualidade 3, que é o cuidado de si, e As Confissões da Carne, já é sobre a era helenística, que é depois da queda das cidades gregas, é o helenismo, a época de Alexandre e pós-Alexandre, e depois a época romana e medieval, As Confissões da Carne. Então, o Foucault vai romper a bolha de uma época, entendendo que você pode experimentar, sentir e pensar de modo diferente do que sua época. Então, ele, dessa maneira, desconstruindo os regimes discursivos, desconstruindo os regimes de luz ou de corpos, desconstruindo um diagrama de poder, você é capaz de usar os afetos, né, o campo de forças que te constitui, fazendo uma dobra de si. O Foucault ainda vai insistir nos termos subjetividade e verdade, que eu já combato. Eu não uso mais subjetividade, eu uso, no sentido da libertação, eu uso singularidade e não mais subjetividade. E também a gente não usa o termo verdade. O Foucault vai, em algumas obras, alguns cursos que ele dá, lá ainda no Collège de France, vai ter uma das obras que vai chamar A Coragem da Verdade, onde ele vai falar da parresia. A coragem da verdade vai tratar de uma maneira de viver autossuficiente, aonde o indivíduo ele conquista uma visão de mundo, de existência, um saber, um pensamento, um entendimento tal que inventa um próprio modo de vida, um modo de vida que se sustenta por ele mesmo e que não depende de nada, e ele é capaz de morrer por essa verdade, por esse jeito de existir, ele não faz concessões. Assim como o próprio Sócrates, que é nosso inimigo, né, o nosso inimigo nobre, né, morreu por essa verdade, foi condenado a beber a cicuta e ele cumpriu, porque ele seguiu aquela verdade que ele acreditava, apesar de Deleuze ver aí nisso uma espécie de suicídio depressivo, né, porque ele podia fugir, não precisava beber a cicuta. Mas você vê Sêneca morrendo por essa verdade, Sêneca, que é um estoico, né, romano, né, ele é condenado a cortar os pulsos e ele, tudo bem, e tantos outros, né, que têm um estilo de viver que sustenta pelo próprio modo de vida, que apreende uma condição, uma visão tal que é implacável, que não depende de nenhum poder estabelecido. Então, na verdade, o Foucault sonha com esse modo de vida, com uma vida que não se sujeita mais a um regime de signos, a um regime de corpo, a um diagrama de poder, a uma época. Então, ser livre na nossa época, apesar da nossa época, né? Então, essa é a grande obra de Foucault. Foucault, assim como Spinoza, queria fazer de si um ser livre. Só isso ele queria.